Obrigado. Queridos, abra sua Bíblia essa noite no Salmo de número 46. É a sexta da vitória, não é? Aleluia. Deus tem vitória para o povo de Deus sempre. Aleluia, queridos. Eu vim de Goiânia voado. Eu falei, não perca esse culto por nada. Vou estar lá em nome de Jesus. Eu agradeço você que se esforçou, saiu de casa. O som está perfeito agora aqui para mim, o retorno. Acharam, meus amados? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sente glorificando ao Senhor essa noite. Aleluia. Queridos e amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, nós vivemos em um tempo que penso eu que muitos que aqui estão nunca imaginaram viver. Usar máscara, por exemplo, ter que sair na rua de máscara, ter que ficar em casa, uma pandemia que assola toda a humanidade, que fez parar o planeta. E nessa noite eu quero trazer algo aqui neste salmo. Este salmo de número 46 é um dos salmos mais conhecidos pelo povo de Deus e também um dos mais amados. Este salmo é um salmo que vem falar do refúgio e da fortaleza do nosso Deus. Vem declarar que Deus, Ele é sustento, que Deus é amparo, que Deus é socorro na hora da adversidade, na hora da dificuldade. Este salmo tem como fundo histórico a tentativa de invasão de Senaqueribe a Jerusalém. Quando o rei Ezequias, então, resiste, vai orar a Deus e Deus dá o livramento àquela cidade. Este salmo, queridos e amados irmãos, ele tem servido de conforto e consolo a milhares e milhares de vidas no decorrer da história. Este salmo é um salmo que vem revelar algumas coisas interessantes e inerentes ao ser e à pessoa de Deus. Este salmo, que nós falaremos em breves minutos aqui, é um salmo que tem por objetivo finalidade fortalecer a sua fé e a minha fé, fazer com que nós saiamos daqui essa noite não duvidando, não descrençando de nada, mas confiando no Senhor. Porque percebo que eu li esta noite, a Bíblia diz: ainda que o monte se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas se rujam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O Senhor está aqui essa noite para falar ao nosso coração, para alegrar a nossa alma. Este salmo conta-se que lá na Primeira Guerra Mundial, um povoadozinho da Escócia se alistaram lá, os meninos foram para a guerra. E toda vez que eles iam para despedir aqueles rapazes para a guerra, eles entoavam este salmo. Eles cantavam com a esperança de que Deus os guardaria e os traria novamente. Este salmo aqui, queridos irmãos, é o salmo que levou Martinho Lutero a escrever aquele famoso hino da Reforma Protestante: Castelo Forte é o nosso Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite que a palavra do Senhor é poderosa, verdadeira, eficaz.
ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o mais íntimo do coração do homem, do ser humano. Então abra seu coração esta noite, não deixe escapar nada, saia daqui alimentado, fortalecido pela palavra. Por quê, pastor? Porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, Salmo 46, eu quero destacar algumas lições, e a primeira dela, versículo 1 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza. A primeira declaração neste salmo aqui, o salmista está dizendo que Deus é refúgio. Você sabe o que é um refúgio? Refúgio no hebraico, esta palavra significa lugar contra o perigo. Perceba o que o salmista está dizendo: Deus é o nosso esconderijo, Deus é o nosso abrigo. Ainda que o mundo esteja de ponta cabeça, ainda que os inimigos se levantem contra nós, se nós estivermos guardados nele, ninguém nos tocará. Se nós estivermos inseridos nele, ninguém nos tocará. E o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio. Refúgio, lugar de socorro, lugar de segunda oportunidade. Por quê, pastor? Porque quando eu falo de refúgio, queridos irmãos, a minha mente vai lá para a cidade de refúgio no tempo de Moisés e de Josué. A Bíblia diz que o Senhor Deus mandou construir cidade de refúgio. E qual era a finalidade dessa cidade de refúgio? Elas serviriam para abrigar alguém que porventura matasse alguém sem ser por vontade. Um acidente casual aconteceu, e esta pessoa então que cometia este delito, ela corria para a cidade de refúgio. E quando ela lá chegasse, ela seria recebida e ficaria naquela cidade até o julgamento. E a história diz, a teologia, a Bíblia ensina que esta pessoa viveria dentro daquela cidade guardada daquele que iria vingar o sangue do morto. E aqui nós vamos entender algumas coisas interessantes. Que quando a pessoa entrava naquela cidade, ela permanecia ali durante todo o tempo que vivesse o sumo sacerdote. No dia em que o sumo sacerdote morresse, o vingador do sangue saberia: não posso mais vingar o sangue, não posso mais matar aquele que matou o meu parente. Então esta pessoa estava livre para voltar para a sua casa. Acompanhe meu raciocínio esta noite. Existiam 6 cidades de refúgio, 3 a leste, 3 a oeste do Rio Jordão. A primeira cidade de refúgio que nós encontramos lá na Bíblia chama-se Quedes, e a palavra Quedes significa santidade. A segunda cidade lá significa Hebron, significa comunhão. A terceira cidade chama-se Golã. Golã significa alegria. Siquém significa força. Gileade significa edificante, e Bezer significa segurança. Moody, comentando lá no seu comentário bíblico, ele diz que todos esses nomes de cidade apontam para a pessoa de Cristo e para os atributos que são da pessoa de Cristo. Os seus atributos: que Ele é santo, que Ele nos leva à comunhão com Deus, que Ele nos produz alegria, que Ele pode nos dar segurança, que Ele nos edifica, que Ele nos fortalece. Então ele diz: olha, cada nome desta cidade aponta para a pessoa de Cristo, faz parte do caráter de Cristo Jesus. Pastor, ainda não entendi o que o senhor quer falar. Vou lhe dizer mais uma coisa. A lei dizia e mandava que cada caminho que levasse a uma cidade de refúgio, que serviria para dar uma segunda chance a alguém, deveriam ser conservados, limpos e bem limpinho conservado, para facilitar a chegada daquele que estava correndo para salvar a sua vida. Entenda comigo esta noite. Jesus se levanta e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho isso muito interessante. Primeiro porque Jesus, ele toma para si, e é algo dele, é inerente dele, é só dele. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. E aí Jesus diz assim, ó: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olhe para mim. Quando Jesus diz que eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim, a expressão lá no original, Jesus não manda você ir, é diferente. Quando nós queremos ensinar, pastor, o endereço de alguém, hoje tem o GPS, mas a gente dizia assim, ó: desce aqui, entra à esquerda, vai lá embaixo. Era assim ou não era, irmãos?
A Bíblia é diferente, Jesus é diferente. Jesus disse assim: eu sou o caminho, mas eu não vou te levar, não vou te mandar pelo caminho. O que o Senhor vai fazer? Eu vou te conduzir pelo caminho. Eu vou pegar na tua mão e te levar pelo caminho. Eu sou o caminho. Você vai estar andando e eu estarei do teu lado. Aí me leva o Salmo 23, quando o salmista diz: conduz-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jesus é este caminho desta cidade de refúgio. Pastor, então quer dizer que se a gente se refugia lá, nós estamos salvos? Sim, estarão salvos. O maior pecado que a humanidade cometeu foi matar Jesus, assassinar o Filho de Deus. Mas Deus não levou em conta. Quando Pedro está pregando, Deus diz que não levou em conta o tempo da ignorância deles. E o amor de Deus é tão maravilhoso, tão grande, que Paulo diz: Deus não negou o seu próprio Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Entenda o que eu quero lhe dizer esta noite. Nós estamos vivendo em um mundo atribulado, mas o crente salvo, fiel a Deus, ele tem esperança e sabe de quem ele é, sabe a quem ele pertence, sabe que ele tem dono, sabe que ele tem pai, e sabe que ele está guardado, lavado, remido, protegido pelo sangue de Jesus. E é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia diz que enquanto o sumo sacerdote vivesse, a pessoa ficaria ali, tipo que uma espécie de exílio. Se tu saíres daqui, alguém te pegar lá fora, você morre. Sabe o que Jesus fez? Jesus entregou a sua vida, nos libertou do poder do pecado e da morte, e hoje nós somos livres. Quem aqui é livre? Levante a mão. Você é livre para adorar ao Senhor. Primeira coisa que eu vejo aqui, então, ele diz que o Senhor é refúgio. A segunda coisa que ele fala, que Jesus, que Deus é, ele diz que Deus é fortaleza. Deus é fortaleza. Fortaleza, rocha, Deus é firmeza. Irmãos, em Deus não há fraquezas. Não há fraqueza em Deus. Todo ser humano tem fraqueza, mas Deus é diferente. Você jamais pode julgar a Deus pelos seus pensamentos ou pelos seus sentimentos. Você jamais pode dizer: Deus, será que Deus está aí? Tem uns que pregam dizendo que quando Adão caiu, Deus quase entra em depressão. Já pensou que heresia, irmãos? Quando Adão caiu, Deus quase fica deprê, irmãos. Olha que heresia. Deus não é pego de surpresa. Deus não é, sabe por quê? Porque Ele é. Ele começa dizendo: Deus é. Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele jamais deixou de ser e jamais deixará de ser. Ele é, irmãos. Ele é desde sempre, desde a eternidade. Ele é e sempre será. O Senhor nosso Deus Ele não é qualquer um. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. A palavra El do hebraico significa aquele que é forte. É um dos nomes de Deus. Deus é fortaleza. Deus é forte. Deus é força. Deus é poder. Deus não é moleza. Deus não é fraqueza. Deus é poder. Deus é poder. Levante a mão e adore aquele que é poder. Aquele que é poderoso para fazer. Aleluia. Isaías profetiza lá no capítulo 9, versículo 6, sobre Jesus. O Messias que viria, ele diz: o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele está aqui essa noite para nos dar força. Provérbio 18:10, Salomão escreve dizendo: torre forte é o nome do Senhor. Para ele correm os justos e estarão seguros. Ei, irmão, na hora da prova, na hora do aperto, na hora do medo, na hora da fraqueza, você sabe para onde ir. A Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor. Para ele corre o justo e estará seguro. Levante a mão. Você está seguro, você está segura, porque Ele é por nós. Um dos textos mais bonitos da Bíblia, que eu acho, no meu pensamento, no meu entendimento, é o livro de Isaías, capítulo 40. Eu acho aquilo fantástico, irmãos, o que Deus usa o profeta para dizer.
E eu vou até ler aqui para vocês esta noite, porque fala dessa questão da força de Deus, do poder de Deus. Ele é, olha só o que diz aqui, capítulo 40, versículo 28. O Senhor diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, oh meu Deus, faz forte ao cansado. Aleluia. Diz aqui, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustam caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu pergunto esta noite: quem aqui está esperando nele? Quem aqui está esperando nele? Receba a força dele, receba a força dele. É promessa, é Bíblia. Os que esperam renovarão as suas forças. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo dá testemunho e testifica disso. Ele diz assim: irmãos, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. É o paradoxo do evangelho. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Paulo está dizendo: quando eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço quem sou, quando eu reconheço quem eu sou diante dele, aí é que ele me fortalece, aí é que eu sou forte. Aleluia. Irmãos, o segredo não é confiar em si, não é confiar na força do braço, é confiar nele. Confie nele. Quem confia nele não se decepciona. Quem confia nele não fica decepcionado. Procure na Bíblia de Gênesis a Apocalipse alguém que confiou nele e ficou decepcionado, ficou atribulado. Eu não conheço. E nesta noite eu estou falando para pessoas aqui que confiam no Senhor, que permanecem firmes no Senhor. E aí Paulo ainda diz uma coisa que também eu amo demais. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sofrer, eu posso ser preso, eu posso apanhar, eu posso ter fartura, eu posso ter escassez, eu posso estar à deriva em alto mar, eu posso estar encarcerado, mas eu posso tudo nele, tudo eu posso nele, porque ele me fortalece. Levante a mão e adore aquele que te fortalece. Aleluia. Aleluia. Uma terceira coisa que o salmista ainda diz aqui no versículo 1. Ele diz assim, ó: socorro bem presente na angústia. Irmãos, isso aqui é muito tremendo, irmãos. Socorro presente na angústia. Quem aqui já viveu um dia de angústia? Quem aqui já passou um dia de angústia? Olhe, esse tempo que nós vivemos tem muita gente angustiada. O índice de suicídio subiu, disparou. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na angústia. Pastor, a angústia não é coisa de mundano, não é não. Davi disse assim, ó: das profundezas da alma clamo a Ti, ó Deus. Ele diz também: tira minha alma da prisão. Se você não viveu, você não passou, mas você sofre. Um dia alguém sempre vai passar, vai experimentar esse tal do dia da angústia. Pode ser a perda de alguém, a perda de um ente querido. Mas o salmista está dizendo aqui, olha, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Esta expressão aqui significa ou expressa a rapidez, a perfeição do poder do socorro do Senhor. Quem entendeu? Ela significa o seguinte aqui, ó: a rapidez,
a perfeição do poder do socorro de Deus. Ei, irmão, Deus não dorme. Ei, irmã, Deus não dorme. Deus não dorme, Deus não pisca. Deus está vendo tudo. Deus está trabalhando em teu favor, como disse Isaías. Ele está trabalhando em seu favor. E aqui eu vejo algo sobrenatural. O contexto histórico do Salmo é a tentativa de Senaqueribe invadir Jerusalém. Mas aqui ele está cantando e dizendo o seguinte: olha, o socorro do Senhor é rápido. Deus, quando quer agir, é rápido. Senaqueribe manda a carta e diz: te rende, te entrega. Ele diz assim: não vou me render não, não vou entregar não. Ele manda outra carta dizendo: eu vou entrar nessa cidade. Mas aí ele vai orar, o rei Ezequias vai orar, e Deus diz assim: não se turbe. Aqui ele não entra, vai ficar querendo entrar. Eu estou falando para ti, ó rei. O Senhor estava usando o profeta e dizendo: Senaqueribe não entrará nesta cidade. E a Bíblia diz que ele, o rei, está diante do Senhor, está buscando a face de Deus. Sabe o que acontece? O socorro vem da noite para o dia. Ei, da noite para o dia. Como assim, pastor? O acampamento sírio está lá, 185 mil soldados estão lá, acampados para invadir Jerusalém. O Senhor Deus está ouvindo a oração do seu servo e diz: anjo, desce, resolve. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu no acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados em uma noite. Adore aquele que é poderoso para te socorrer na hora da angústia. Ele diz aqui, ó, socorro bem presente na angústia. Uma segunda observação aqui. O comentarista diz que esse texto pode ser traduzido da seguinte maneira: amplamente disponível para ajudar nos lugares estreitos. Eu sou nortista, irmão, sou lá de Manaus. E lá quando o crente fala que está no estreito, pastor, ele está sendo moído. Ele está passando pela prova. E o salmista está dizendo aqui, sendo usado por Deus, Ele pode, Ele está disponível amplamente para ajudar nos lugares estreitos. Sabe o que me vem à memória? Salmo 121, o salmista olha, está atribulado e dizendo: como? De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Oh, eu estou tão atribulado. Quem poderá me socorrer? De onde virá? Aí ele diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Aí Deus enche ele e ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Segunda coisa neste salmo que eu quero falar para você essa noite. O versículo 5 diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Irmãos, olhe para mim. A presença de Deus é tudo na vida do crente. A presença de Deus é o que mais importa e o grande diferencial da vida do cristão. Deus sempre quis habitar no meio. Sabiam disto? Quando ele tira o povo de Israel do Egito, ele manda construir o tabernáculo, que é símbolo das coisas que viriam, segundo o escritor das cartas aos Hebreus. E ele diz assim: olha, o Senhor está conosco. Deus está no meio dela. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Aí Deus manda fazer o tabernáculo. Ensina tudo para Moisés e vai habitar no meio do tabernáculo. E o povo acampava ao redor do tabernáculo, para leste, oeste, norte, sul. E o tabernáculo sempre esteve, sempre procurava estar no meio do povo hebreu. Antiga aliança era isso. A arca simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca estava, o povo estava. Aonde a arca estava, eles diziam: Deus está conosco. Mas aí nós somos privilegiados. Ei, irmão, sabia que nós somos privilegiados? Nós somos privilegiados primeiro, porque nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Graça, abundante graça, maravilhosa graça. Graça de Deus, graça salvadora, graça santificadora, graça fortalecedora. E aqui o salmista diz assim, ó: Deus está no meio dela.
Antigo Testamento, a arca simbolizava Deus. Aí, João começa o prólogo do seu evangelho dizendo o seguinte: olhe para mim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. E lá no versículo 14 ele diz assim: mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, irmãos, olhe para mim, habitou entre nós. Original significa tabernaculou-se. Deus se fez carne, fez questão. Cristo veio e habitou entre nós. E João diz assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós não vivemos a sombra das coisas que viriam. Nós vivemos o tempo em que o Filho de Deus veio, se entregou, cumpriu seu trabalho, sua missão, voltou ao Pai, mas não nos deixou só. Ele não nos abandonou. Ele diz assim: eu vou para meu Pai, e quando eu chegar lá com meu Pai, eu vou rogar por vocês. Para quê, Senhor? Eu vou rogar para o Pai enviar o outro Consolador, alguém semelhante a mim, e Ele virá, habitará convosco, estará em vós, morará em vocês, instruirá vocês, ensinará vocês e os guiará por toda a verdade. O Espírito Santo, levante a mão e adore a Ele nesta noite, porque Ele se faz presente aqui em nosso meio. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Que o mesmo João, que escreve o evangelho dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele vai dizer o seguinte, Apocalipse. Perceba o que diz aqui, ó. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João diz assim, irmãos, e eu estava lá, fui levado em espírito, eu estava ali. Ele diz aqui no capítulo de número 4, ele diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis tão somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi de trombeta, que falava comigo dizendo, sobe aqui. João é chamado para chegar no céu. E quando ele chega no céu, a Bíblia diz o seguinte, ele diz aqui, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroados de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E ele diz assim, ó, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, segundo semelhante ao novilho, terceiro ao rosto de homem, e ao quarto de águia. E João diz assim, olha, eu fiquei muito preocupado, porque quando eu olhei,
eu não achei. Eu li um livro escrito por dentro e por fora, mas eu fiquei muito triste, porque ninguém no céu, nem na terra, era digno de desatar o livro e abrir o livro, desatar os selos e abrir o livro. De repente, quando João está chorando, alguém bate no ombro dele e diz assim: João, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e abrirá o livro e seus 7 selos. Aleluia. João viu o verbo encarnado, conviveu com ele e agora está vendo novamente. E Jesus está dizendo: rapaz, levanta a cabeça, eu sou o primeiro e o último. Eu vivo, fui morto, mas vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no meio da cidade santa, Deus está no meio da igreja, segundo Apocalipse. João diz: e vi no meio dos 7 castiçais igreja, um semelhante ao Filho do Homem, que andava entre os castiçais de ouro. Irmãos, quero te dizer uma coisa: Jesus, quando vem, ele não vem passear, ele vem trabalhar, ele vem fazer, ele vem resolver, ele vem operar, e ele está aqui essa noite. Se você acredita, começa a receber a tua vitória e o teu milagre. Aleluia. Uma terceira coisa que o Salmo me mostra aqui, e que eu compartilho convosco essa noite. O salmista diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. E o versículo 9 diz assim: Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Isso é muito tremendo. Isso é muito interessante, porque Ele faz cessar a guerra. Ele faz, irmãos. Deus é sobrenatural. Eu fico olhando, eu fico maravilhado, porque quando Deus quer fazer, é assim. É de hoje para amanhã. Quando Deus quer virar a sorte de alguém, é rápido, basta Ele querer fazer. Se Ele quiser mudar a sua história de hoje para amanhã, amanhã você amanhece de história virada, de história mudada, porque Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer. Agora olha o que diz o Salmo: Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. E eu acho interessante aqui que Senaqueribe quer pegar o rei de Jerusalém. Mas o rei agora que compôs o hino, provavelmente Ezequias, poeta, está dizendo assim: olha, meus olhos viram. No dia em que o Senhor Deus disse vou fazer, Ele fez. Não passou nem uma noite toda. E eu acho lindo, irmãos, porque Deus, eu gosto de imaginar o seguinte: o Senhor está dizendo assim: escreve aí, meu servo, anota aí o salmo. Diz assim: põe aí que eu faço cessar a guerra. Quem sabe o escritor disse assim: mas como, Senhor? E eu acho lindo que Deus vai na fonte. Deus vai lá onde o teu inimigo, o teu adversário se acha forte, onde ele se confia. O salmista diz assim: Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Agora perceba o que Deus faz. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, e Ele queima o carro no fogo. O salmista está falando de um exército da sua época, que tinha arco, que tinha lança e que tinha carros de guerra. Mas Deus está dizendo para ele, me dizendo essa noite, dizendo para você: minha filha, não importa qual seja o tipo de arma, porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará, prevalecerá, porque o Senhor vai te livrar. Aleluia. Pode ser carro, cavalo, cavaleiro, aleluia. Mas como disse o escritor sagrado, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Adore ao Senhor essa noite, porque Ele faz cessar a guerra, Ele faz cessar a prova, Ele faz cessar a angústia, Ele faz cessar a tristeza, Ele faz cessar os períodos difíceis da sua vida e da existência do seu povo. Aleluia. O inimigo diz: tem o arco,
tenho lança, tenho carro. O povo de Deus diz: eu tenho Deus. O povo de Deus diz como Davi: eu vou a ti, Golias, gigante incircunciso, em nome do Senhor dos exércitos, e eu vou te vencer. Sabiam, irmãos, que a maneira como você se porta diante das tuas dificuldades vão definir se você vence ou se você perde? Moisés chama 12 camaradas e diz: vão espiar a terra. Quantos? 12. 40 dias depois eles voltam. 10 vão dizer o seguinte: a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas as cidades são fortificadas. A terra é boa, mas ela consome os seus moradores. Meu Deus, o povo ouviu, a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Moisés. Eles queriam matar Moisés. Mas 2 foram diferentes. Você já ouviu dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Maior mentira do mundo. E a prova bíblica está aí. 12 foram, 10 voltaram trazendo só 10. E a Bíblia diz que ele se levanta e Josué diz assim: se o Senhor se agradar de nós, nós os despedaçaremos como pão. Tomaremos posse da nossa terra e da nossa herança. Aleluia. Espírito mais excelente, levante a mão essa noite. Receba aquele espírito que estava na vida de Josué e Caleb, irmão, para peitar gigante. Foram dividir a terra, diz assim: tem um monte aí, Hebron, ninguém quer. O que tem lá? Tem gigante. Caleb disse: eu quero. Matador de gigante, vai lá e derrota gigante. Ei, crente, tu és matador de gigante. Quem te capacita foi o que capacitou Davi, capacitou, aleluia, Josué, Caleb e todos aqueles que marcaram a sua história e nos deixaram um exemplo de fé e de esperança. Pastor, então Deus faz cessar a guerra? Faz cessar a guerra. Ele faz cessar o sofrimento também. Marcos capítulo 5 conta a história de uma mulher que vivia enferma há 12 anos. 12 anos sofrendo, mais de 1000 dias. Eu fiz a conta um dia desses aí. A mulher passou, irmão, muito tempo sofrendo. Até o dia que ela encontrou Jesus, exercitou a sua fé, porque ela dizia: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu sararei. E a Bíblia diz que ela tocando em Jesus, Jesus parou, disse: alguém me tocou, de mim saiu poder, e ela foi curada. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ela foi curada, ainda ganhou a salvação. Jesus disse: a tua fé te salvou. Está dando. Fique de pé, por favor, com a permissão do nosso pastor Edmundo. O Senhor faz cessar a prova. Leve essa para casa. Toda prova, diga comigo, toda prova tem começo, meio e fim. Mas o fim é melhor que o começo. A Bíblia diz que Deus pôs Abraão à prova, e a prova era entregar Isaac. Foi doído para Abraão, mas Abraão disse: eu vou obedecer, eu vou entregar. Quando chegou lá para imolar Isaac, o Senhor providenciou o cordeiro, o carneiro, e disse: Abraão, a partir de hoje, Abraão, tu és meu amigo, aleluia, tu és meu amigo. Jó passou o que passou, mas no dia que ele orava pelos seus amigos, a Bíblia diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus muda cativeiro, irmãos. Deus muda cativeiro. Para terminar esta noite, Salmo 30, versículo 5 e 6. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E para terminar de vez essa noite, o salmista termina dizendo assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante a sua mão essa noite. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele está em você? Então ore comigo essa noite. E a minha oração essa noite é para Deus repreender da sua vida, da sua mente, todo medo, toda ansiedade, toda perturbação,
toda angústia, toda agonia, sabe aquilo que tem tirado o teu sono nesta noite. Eu quero que você saia daqui ciente e consciente, dizendo: Ele está comigo. Aquele que me fortalece está comigo. Aquele que me guarda está comigo. Aquele que me conduz pelo caminho reto está comigo. Aquele que não poupou o seu único filho está comigo. Ele está contigo, irmã. Ele está contigo, irmão. Ele está com você. Ore essa noite, peça para Deus tirar de dentro de você. Eu sei, já era o mal do século antes da pandemia, a tal da depressão. Hoje está pior ainda. Mas nessa noite eu libero sobre a tua vida o que disse o apóstolo Paulo: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de ousadia. É o Espírito que habita em ti e habita em nós. Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus. Tua igreja está aqui reunida. Saiu de casa, os que estão em casa cultuando. Agora toca, Senhor. Fortalece o fraco, levanta o caído. Tira toda dúvida, toda inquietude, todo pensamento, todo sentimento que tem tirado a paz desse servo ou desta serva de Deus. Senhor, em o nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós cremos, nós acreditamos na tua palavra. E sabemos quem tu és o Deus Criador, o Deus sustentador do universo, o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. É o Senhor que está com teu povo está aqui essa noite orando, ó Pai. Abençoa esta igreja, o anjo da igreja, pastor Edmundo, família, ministério, toda a congregação, meu Pai, em o nome de Jesus. Saia daqui fortalecido, fortificado e agradecido em o nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Obrigado, meu pastorzão.